E a gente já abre essa edição com essa informação, né, de que o governo Lula lamentou as mortes do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, e também do chanceler Hossein Abdollahian. Estou tentando melhor aqui, gente. Neste domingo, quando sobrevoavam de helicóptero a região de Varzegan, no Azerbaijão. As mortes foram confirmadas mais cedo pela televisão estatal e a agência oficial de notícias iraniana IRNA. A nota publicada ainda no perfil do X do presidente diz o seguinte: com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano e do seu chanceler, e também todos os passageiros e da tripulação após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. A fala é semelhante à declaração do Ministério das Relações Exteriores, que afirmou que o governo brasileiro recebeu a notícia com profunda consternação, também expressando sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelas irreparáveis perdas. Lula tentou estabelecer uma relação mais próxima com Raisi, conhecido como carniceiro do Teherã, defendendo uma abertura do Irã ao mundo contra o isolamento proposto pelo Ocidente. Isso, diz, ampliaria o radicalismo no país. O petista chegou a se encontrar com Raisi em agosto do ano passado, celebrando a entrada do Irã no BRICS, o grupo de países que Lula defende como uma potência em um mundo multipolar, como ele já mencionou em entrevistas e discursos. A gente lembra ainda que o Irã é um dos maiores aliados da Rússia e possui relação bastante hostil com os Estados Unidos. E o PT fez questão já de saudar, Camila, publicamente, né, enquanto que a comunidade internacional acompanhava inúmeras denúncias de favorecimento à eleição do iraniano em 2021. Como você vê, né? Acho que são dois pontos que a gente precisa comentar nessa notícia. Essa queda do helicóptero num momento como esse, onde nós tivemos, inclusive, um ataque do Irã a Israel, mas também o posicionamento tão rápido do presidente Lula. Berenice, eu diria que eu me surpreendo com quem ainda se surpreende com esse tipo de postura do governo, já que ele, há muitos anos, se mantém muito próximo a líderes de regimes totalitários. Essa é a liderança com a qual o Lula se identifica há muitos anos. Então, desde Fidel, passando por Maduro, Daniel Ortega, ele celebrou a vitória do Daniel Ortega na Nicarágua, embora isso posteriormente, no período eleitoral, tenha sido qualificado como fake news, foi verdade. Assim como ele lamentou muito a morte de Fidel, e na época ele disse que estaria perdendo, era como se fosse um irmão mais velho. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. E é um sujeito que matou milhares de pessoas na Revolução Cubana, assim como levou a toda a nação à miséria e viveu no luxo, enquanto essa população vive até hoje na miséria, né? Então, são ditadores que vivem às custas do capitalismo enquanto praticam o socialismo. Então, ele sempre se posiciona muito favoravelmente a esses líderes que minam e que estrangulam as liberdades. E aqui no Brasil, embora a gente viva já traços de uma ditadura, ela é muito travestida.
de democracia, por conta das bandeiras sustentadas. Então, como o discurso ele é muito pautado na defesa das minorias e no resgate, né, no Estado paternalista que precisa resgatar estes opressores, então fica sempre essa fumaça de democracia. Mas é importante as pessoas entenderem que a fala ela é absolutamente dissonante da prática. Então, quando o governo ele responde com essa rapidez a um episódio que, na verdade, ele poderia ser comemorado, né? Na medida em que esses líderes, essa teocracia revolucionária e sanguinária, mata milhões de pessoas há anos. Então, quando você percebe que quem apoiou e quem lamentou essa morte são grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, e nenhum governo republicano ou democrata apoiou, a gente percebe o quanto que nós estamos avançando rapidamente esse caminho para a ditadura, né? Não só de estarmos próximos dos ditadores, mas também de estarmos já implementando uma ditadura internamente, como estamos também nos afastando dos países democráticos e que poderiam proporcionar a nossa prosperidade. Infelizmente, é lamentável, embora não seja algo que me surpreenda esse tipo de apoio diplomático. Perfeito. E a gente acompanhou, né? Eu tive acompanhando ali de perto no domingo toda essa situação do presidente do Irã, porque as primeiras notícias ainda não estavam muito claro se havia, se foi um acidente, falava-se também em pouso forçado, se demorou muito, inclusive, para confirmar a morte do presidente do Irã, até porque a situação ali era de muita névoa. O acidente ocorreu ali na fronteira entre o Azerbaijão e a Armênia, que é uma área muito montanhosa, então de mais difícil acesso ainda. Então isso atrasou muito equipes de resgate, principalmente da Turquia, que se mobilizou fortemente, né, a partir do momento que se confirmou a queda do helicóptero, para chegar lá e saber de fato o que tinha acontecido, né? E aí, depois de bastante tempo, se confirmou, ainda no domingo mesmo, a morte do presidente do Irã, né, o Raisi. Só para vocês terem uma ideia aqui de números, o Raisi ele participou de uma execução em massa de dissidentes do regime iraniano em 1988. Cerca de 3.000 pessoas foram executadas sem nenhum processo judicial. Então, ele já tinha aí denúncias graves, né, de violações de direitos humanos. Então, esse é o Raisi, e por isso a gente viu, inclusive, iranianos comemorando, soltando fogos. Óbvio, também teve ali um outro lado que estava ali fazendo as orações, seguindo a questão ali do governo iraniano atual, né, com um certo luto em relação a essa perda, mas eles não conseguiram abafar boa parte da população iraniana também comemorando, inclusive soltando fogos. Por quê? Porque ela se vê livre das garras de um ditador sanguinário. Tá? Óbvio que a situação não se resolve por o Irã, já temos aí o vice que já está sendo presidente interino, a gente vai estar acompanhando como que a coisa lá vai se desenvolver. E por que isso é importante, gente? Lembra o seguinte, o Irã é um grande aliado da Rússia e da China no Oriente Médio. Além disso, ele financia os principais grupos terroristas, como o Hamas, como os Houthis lá no Iêmen, que passaram praticamente, desde que Israel começou a atacar o Hamas, eles estão bombardeando barcos comerciais, né? Barcos de comércio ali na parte do Mar Vermelho, também na parte sul do Mar Mediterrâneo ali, na parte do sudeste do Mar Mediterrâneo. Então, assim, são grupos extremamente violentos. Tá? Também há outros grupos terroristas ali na Transjordânia, em outros lugares daquela região, né? O próprio Hezbollah no sul do Líbano. Então, o Irã ele é um grande fornecedor
né, é quem consegue manter que esses grupos terroristas consigam existir e consigam bastante armamentos. Então, uma mudança grande dessa no Irã é para a gente ficar atento, tá? Porque isso pode ter consequências em todos esses outros conflitos. Também em relação, por exemplo, à Rússia e à Ucrânia. O Irã é o grande fornecedor de drones, né, que a Rússia utiliza bastante para atacar as cidades ucranianas. Então, isso aqui pode dar uma mexida forte no xadrez aí geopolítico mundial. A gente vai ficar atento para trazer para vocês o que vai acontecer. E provavelmente a gente já vai ter alguma ideia nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Agora, o lado aqui nosso, né, de Brasil, a Camila já falou muito bem, não é surpresa nenhuma. Com certeza não é, para a nossa audiência não é, mas é importante a gente falar para que vocês passem isso para as pessoas, questionem as pessoas. Por que quando teve o ataque do 7 de outubro, do Hamas contra Israel, em que mulheres foram estupradas, crianças foram mortas, pessoas executadas, né, dentro das suas próprias casas, pessoas que estavam dormindo, por que o Brasil demorou tanto para falar algo, quando disse não condenou, tá, explicitamente o ato do Hamas, não disse que era um ataque terrorista, ou seja, por que toda essa resistência para falar contra terroristas como o Hamas e dar as devidas condolências a Israel, e porque agora, quando você tem um ditador sanguinário no Irã, eles rapidamente, em questão de horas ali, após o anúncio da morte, eles já se pronunciam, né, no mesmo dia, não deu nem ali 24 horas de diferença do anúncio. Então, a gente tem que questionar essas coisas, porque essa paixão, né, nós sabemos a resposta, são todos revolucionários, são todos totalitários, eles querem um Estado que domine toda a sua população, mas as pessoas não sabem, as pessoas que só assistem Globo, né, que só ficam se alimentando de grande mídia, não tem essa noção. Então cabe a você que está assistindo também passar essa informação, fazer esse questionamento. Por que o PT, por que o Lula, né, ele quer estar sempre ao lado desses grandes ditadores e sanguinários, e quando tem outros países, né, que não estão alinhados com essas ditaduras, eles também não fazem questão nenhuma de prestar condolências, de se mostrar aliado ou se colocar ali ao lado no momento de dificuldade. Então, esse é um questionamento que a gente tem que fazer para as pessoas, para ver se algumas começam a despertar para o que é esse desgoverno de fato. Tá? Só para relembrar aqui, teve uma audiência da ONU em abril deste ano, em que se queria abrir uma investigação sobre violações do direito das mulheres no Irã. No Irã, para quem não sabe, lá existe a polícia da moral, né? E as mulheres que não usam o hijab, que é aquele véu que cobre os cabelos, né? As mulheres que não usam aquilo ali da forma correta, elas podem ser espancadas na rua, e nós tivemos casos recentes de mulheres sendo espancadas até a morte, porque simplesmente não estavam usando o véu corretamente. E quando teve, então, uma votação na ONU para que se abrisse uma investigação mais séria sobre a violação de direitos das mulheres no Irã, o Brasil se absteve. O Brasil não quis votar a favor. E aí deu uma baita de uma desculpa esfarrapada, dizendo que não, nós queremos cooperação e diálogo construtivo com o Irã. Então, por isso, a gente se abstém. Aonde ficam as feministas nessa hora? Vocês viram as feministas rasgando as vestes, né? Gritando e reclamando do governo porque não quis investigar essas violações gravíssimas que acontecem até hoje contra as mulheres no Irã. Ninguém se escandaliza, né? Nessa hora não tem problema. Por quê? Porque são aliados revolucionários. Gente, a esquerda, ela nunca está preocupada com as pessoas. Ela só está preocupada com a sua própria ideologia, e ela é capaz de aceitar tudo o que alguém faz se for um aliado ideológico. E este é o caso do Irã,
que espanca e mata as mulheres e ainda mais tortura e executa opositores. Exatamente. Não é à toa que o apelido dele é Carniceiro, estão chamando também ele de açougueiro do Tirã, né? Para se ter uma ideia, só em 1960 ele tinha 25 anos e ele ocupou uma posição de juiz, né? Ele que autorizava ali os assassinatos em massa nos tribunais secretos de 1988, também conhecidos como Comitê da Morte. Era uma característica do presidente do Irã perseguir os seus opositores, né? E matar, inclusive. E também, além do presidente Lula, a título de informação, quem foram os outros presidentes que se manifestaram rapidamente? A gente tem uma lista aqui que inclui Nicolás Maduro, Xi Jinping, Vladimir Putin, Bashar al-Assad, Recep Tayyip Erdogan e Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está falando de governos, todos eles ditadores, estão unidos. E agora, como o Max deixou ali, né, no ar, o que será que vai acontecer a partir dessa morte? Vamos ver, né? Até porque não foi só ele, como também outras autoridades, mas a gente agora precisa acompanhar e ver o que vai acontecer a partir disso, as causas desse acidente, né? A gente sabe que havia muita neblina, se foi realmente as condições climáticas que influenciaram nisso, que deve muito em breve aparecer aí as respostas, Max. Cara, tá muito bem, Berenice. Pronúncia aí do árabe, Berenice tá arrebentando. Agora eu fiz a lição de casa.